Obrigado por assistir à Nação do Divórcio. Neste canal, discutimos casamento e divórcio. Olá, meu nome é Ed Kadoshi e o tópico de hoje é como formatar uma moção. Antes de começarmos, devo lhe dar um aviso. O que estou prestes a contar é apenas para fins de entretenimento. Não sou advogado e não ofereço aconselhamento jurídico. Se precisar de aconselhamento jurídico, procure um advogado competente e honesto. Não tome medidas legais com base em um vídeo que você assistiu na internet. Antes de assistir a este vídeo, assista ao vídeo intitulado O que é uma moção? Com isso dito, hoje vamos falar sobre como redigir uma moção, mas com ênfase na formatação dela. Você sabia que se você não formatar uma moção da maneira exigida, sua moção poderá ser rejeitada pelo tribunal? Todos os dias, na Corte de Divórcio, ações judiciais são recusadas por causa de detalhes técnicos e pequenos erros. Antes de apresentar sua moção, é seu dever entrar em contato com o tribunal e fazer perguntas sobre instruções de como formatar sua moção. Às vezes, as regras de formatação mudam de tribunal para tribunal e de tempos em tempos. Vou lhe dar 6 perguntas óbvias para você fazer ao seu escrivão, caso ele não tenha um conjunto de instruções para lhe fornecer. Pergunta número 1. Posso escrever minha moção à mão? Dependendo do tribunal, a resposta provavelmente será não. Provavelmente você terá que escrever sua moção à máquina. 2. Qual o tamanho do papel que devo usar? A resposta provavelmente será 8,5 por 11 polegadas. Número 3. A moção deve ter espaçamento duplo ou simples. Em algumas cortes, espaçamento simples. Em outras, espaçamento duplo. 4. E as notas de rodapé? Posso adicionar notas de rodapé no final da página? A resposta varia de acordo com o tribunal. 5. E as margens? Elas deveriam ter 1 polegada de cada lado? Por fim, a questão número 6. Que tipo de fonte devo usar e qual o tamanho? E quanto aos títulos e subtítulos, devo usar o mesmo tipo de fonte e tamanho? A propósito, acredite ou não, você sabia que sua moção pode ser rejeitada pelo tribunal se você usar a fonte errada ou o tamanho da fonte incorreto? Eu sei por experiência própria, porque isso aconteceu comigo uma vez. Segui as instruções e usei a fonte correta e o tamanho de fonte correto, mas não sabia que as instruções que usei estavam desatualizadas. Ligue para o seu tribunal e certifique-se de estar usando o conjunto de instruções mais recente. Às vezes, os assistentes judiciais são muito prestativos e orgulhosos do trabalho que realizam, mas às vezes não são. De vez em quando você faz uma pergunta a um assistente judicial sobre a formatação de uma moção, ele diz:
Não posso lhe dar aconselhamento jurídico. Bem, você não está pedindo aconselhamento jurídico. Você está apenas perguntando como formatar sua moção. Infelizmente, de vez em quando, os assistentes judiciais não conseguem ou não querem ajudar. Infelizmente, o aconselhamento jurídico é extremamente caro. Em breve farei outro vídeo sobre como você pode obter informações jurídicas gratuitamente. Agora vou propor a você um cenário que pode ser muito semelhante ao que você vivencia todos os dias no tribunal de divórcio. Digamos, por exemplo, que sua ex-mulher encontre um namorado que esteja disposto a financiar o litígio dela contra você. Ou talvez o namorado dela a ajude a pagar o aluguel, permitindo que ela tenha algum dinheiro sobrando para o litígio. Ou melhor, ainda, talvez ela encontre um advogado que esteja disposto a receber favores em troca de trabalho jurídico. Um dia ela decide enviar uma moção ao tribunal alegando que você não permite conversas telefônicas entre ela e seu filho, quando a criança está em sua posse. Então agora você tem um tempo limitado para responder à moção dela. Um advogado experiente pode responder a uma moção em apenas 2 ou 3 horas, mas alguém que está respondendo a uma moção pela primeira vez pode levar dias ou até semanas para preparar uma resposta adequada a uma moção. Durante a sua preparação, você faz o que a maioria das pessoas que se representam fazem. Você lê e pesquisa a Constituição. Durante sua pesquisa, você encontra a 6ª emenda, onde diz: o acusado gozará do direito de ser confrontado com as testemunhas de acusação. Essa informação te leva a encontrar uma decisão da Suprema Corte de 2004 chamada Crawford versus Washington, onde ela reafirma o que a Constituição disse sobre a 6ª emenda. Digamos que, no nosso exemplo, a sua moção não foi aceita pelo tribunal porque foi escrita à mão ou talvez porque você utilizou a fonte incorreta. Além disso, as evidências que você anexou à sua moção para apoiar suas reivindicações também foram rejeitadas juntamente com sua moção de resposta. Infelizmente, a audiência será no dia seguinte e você não terá tempo suficiente para preparar outra moção de resposta de acordo com as regras do tribunal. Agora, deixe-me explicar o que acontece no dia da audiência. Durante ou antes da audiência, a juíza lê a moção da sua ex-esposa. Além disso, o advogado dela apresenta verbalmente o lado dela da história durante a declaração de abertura. E a sua ex-mulher presta depoimento alegando que você não facilita a comunicação entre mãe e filho. Durante o depoimento, sua ex-esposa, ela apresenta à juíza uma declaração extrajudicial para provar a veracidade do assunto. Ela diz que o filho dela pede constantemente para você ligar para a mãe, mas você diz não. Imediatamente,
você se levanta e diz: objeção meritíssima, boato. Por alguma razão, a juíza acredita que a declaração da sua ex-mulher é credível, embora a pessoa que prestou a declaração não esteja presente no tribunal. E a juíza diz a sua objeção por boato, rejeitado. Você não pode acreditar no que está ouvindo. Na sua opinião, a juíza cometeu um erro ao aceitar o depoimento de alguém que não está presente no tribunal. Agora você tenta uma abordagem diferente, dizendo à juíza que, de acordo com a sexta emenda e Crawford versus Washington, você tem o direito de interrogar a testemunha contra você. Agora você deixou a juíza muito irritada por não aceitar o julgamento e tentar corrigir a decisão dela. A juíza responde novamente: rejeitado. Este tribunal não é um tribunal criminal e a sexta emenda não se aplica aqui. Aí você conta à juíza: mas meritíssima, eu trouxe ao tribunal a conta de telefone da operadora provando que mãe e filho fazem ligações regulares quando o filho está comigo. De repente, o advogado da oposição se levanta e diz: objeção, a prova que o réu está tentando apresentar ao tribunal não foi formatada adequadamente de acordo com as regras locais. A juíza responde: objeção sustentada. Agora você percebe que tem sua primeira e mais importante lição no tribunal de divórcio. Você aprendeu que o tribunal de divórcio não trata da verdade e da justiça. Você aprendeu que o tribunal de divórcio trata do que você pode apresentar ao tribunal no dia do julgamento. Além disso, você aprendeu na escola que, em teoria, a Constituição é a lei suprema da nação, mas descobriu no tribunal de divórcio que, na prática, partes da Constituição podem não se aplicar a todos os tipos de tribunais. Infelizmente, durante a audiência, você teve várias coisas contra você. A juíza foi exposta à moção da sua ex-esposa, mas não a sua. Além das declarações do advogado dela, mais o depoimento da sua ex-esposa e mais uma declaração do seu próprio filho, que não estava presente no tribunal. Novamente, você teve várias coisas contra você no dia da audiência. Espero que você entenda a importância de formatar adequadamente sua moção de acordo com as regras. No nosso exemplo, fazer com que a juíza decida a favor da sua ex-esposa pode ter graves consequências emocionais, jurídicas e financeiras contra você. Agora que lhe dei as perguntas para fazer ao escrivão, vá em frente e obtenha suas respostas. Assim que receber uma moção do tribunal, descubra quantos dias você tem para fornecer uma resposta. E nunca espere até o último minuto para apresentar sua resposta, a moção dela. Antes de ir para a audiência, certifique-se de compreender a cláusula de confronto, o boato e como contestar no tribunal. Em breve farei um novo vídeo sobre esses assuntos. Espero ter ajudado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Por favor,
deixe um comentário, principalmente se você foi vítima da indústria do divórcio. Mais importante ainda, compartilhe este vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que estão pensando em se casar ou aqueles que estão se divorciando neste momento. Infelizmente, hoje em dia, o divórcio é uma guerra. Evite o divórcio e a guerra, não se casando. Obrigado por assistir.